Bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o episódio de número 63, com o tema A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora. Hoje, parte 9, né? O tema já se estendeu bastante. E antes de comentar um pouquinho sobre o tema, para a gente começar, eu vou pedir para você ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Nós precisamos da ajuda de vocês com duas coisas. Primeiro, fazer esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir, quem tem interesse em compreender criticamente a situação de crise do casamento no mundo atual, compreender isso a fundo, sem medo, de forma clara, sem fugir dos temas importantes, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui, né? Então você curte, compartilha e comenta com as pessoas a respeito disso. Chama quem tem coragem para ouvir o que precisa ser pensado. Em segundo lugar, a gente precisa de apoio para continuar produzindo esse podcast. A gente não tem finalidade lucrativa, nenhum de nós vai tirar qualquer tipo de renda disso aqui, mas a gente tem uma necessidade de ter mais apoiadores. A gente agradece aos que já apoiam, mas ainda tem sido abaixo do necessário para a gente conseguir manter as gravações, o armazenamento, a divulgação. Se você quiser apoiar, contribuir com qualquer valor, o nosso Pix, nosso código Pix é o e-mail do podcast, podcastcrerpraviver@gmail.com. Bem, para conduzir o episódio de hoje, sentindo falta do Laércio, né? Nós vamos apresentar quem está aqui presente. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou professor de psicologia, sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela UNB e eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, também é psicólogo. Professor Cláudio já é professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás aí há mais de 30 anos. Ele é doutor em Psicologia pela UNB e o professor Cláudio tem uma formação em Teoria Social e tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. Professor Anderson Clayton Pires é filósofo, teólogo, é sociólogo. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em Teologia, uma ênfase em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Bem, comentando rapidamente o tema, só para a gente retomar o fio da meada, né? Nos dois últimos episódios, considerou-se que o casal ele é formado por duas pessoas diferentes, apesar de se tornarem uma só carne, né? Esse uma só carne não anula as pessoas, os indivíduos que compõem o casal. E, portanto, do encontro de dois mundos, né, que forma esse casal, existe sempre a possibilidade do conflito, a possibilidade do choque. E disso pode nascer o ressentimento. O ressentimento foi um dos temas principais, se não o tema central, que foi trabalhado nesses dois últimos episódios. E esse ressentimento, que aparece na dinâmica do casal, na interação cotidiana do casal, ele pode gerar um problema maior quando o casal não tem a maturidade necessária para abordar os temas difíceis, né, que estão na base desse conflito e com respeito de cada um ouvir o outro para construírem uma resolução para esse conflito. Esse conflito pode se tornar um conflito silencioso, né? Ou seja, um conflito que, na verdade, vai produzir um ressentimento silencioso. E esse ressentimento silencioso ele vai produzir uma corrosão na relação afetiva, na unidade afetiva. O afeto ele passa a ser corroído, ele adoece, e, portanto, isso vai afetar tanto a moral da relação, como também a vida sexual e afetiva do casal, que a gente está considerando a sexualidade, a vida sexual, como parte da vida afetiva do casal. Isso foi amplamente tratado nos dois últimos episódios, então as duas palavras-chave, né, seriam o ressentimento, né, e eu acho que o conflito e o ressentimento seriam as duas palavras mais importantes do que a gente está tratando até aqui. Eu acho que eu colocaria uma terceira palavra-chave importante, né, como algo para o que o professor Anderson, na reflexão dele, chamou a atenção, que é maturidade. A maturidade dessas pessoas que compõem o casal para construir, né, não uma comunicação qualquer, mas madura, que coloque em perspectiva os temas que estão na base do ressentimento.
Então, de certa forma, a gente está entendendo que o conflito é inevitável, né? E que do conflito há um potencial para surgir o ressentimento. O que se faz disso é o que vai dar direção, né, para um lado ou para o outro. E o ressentimento não tratado, que eu acho que é o importante, que eu já ia esquecendo de falar, né, que é o tema dessa sequência, o ressentimento silencioso, que não é tratado com maturidade, ele acaba se tornando um campo muito fértil para o desenvolvimento da racionalidade transgressora. O trabalho da vingança, né, que acontece seja pela via do mundo imaginário, seja pela via objetiva. Então, isso eu acho que resume rapidamente os dois últimos episódios. Se tiver faltado alguma coisa, o professor Cláudio, o professor Anderson podem complementar para a gente começar o episódio. Eu queria que o professor Cláudio desse um panorama crítico sobre a apresentação que nós temos feito da monogamia. Nós não temos falado do matrimônio, mas da instituição, mais do modelo que foi sacramentado, que foi considerado o mais puro dos modelos, mas é um modelo que contém um paradoxo. E esse paradoxo é que ele é um modelo que se reclama a afirmação de um amor recíproco, e ao mesmo tempo essa afirmação do amor recíproco encontra na lógica de uma vida repetitiva, de rotinas, o desafio de não ser esgotado, de não ser esvaziado ao longo do tempo. Só um comentário rápido, porque eu sempre estou preocupado com quem chegou hoje e não ouviu a gente falar certas coisas antes. A gente tem um método, né, que a gente sempre adota, que é, primeiro, gastar tempo para fazer uma leitura crítica do problema. Tá? Então, recentemente o professor Anderson falou, olha, eu quero esclarecer uma coisa, a gente não está aqui para condenar a monogamia, né? A gente não está aqui para como se a monogamia fosse uma espécie de demônio, ele usou essa expressão. Não, não é isso. A gente quer fazer uma leitura crítica do que do estado, a que ponto chegou o problema da monogamia do nosso contexto, não porque nós tenhamos o interesse de destruir a monogamia para propor outra coisa. É o contrário disso. A gente entende que é preciso compreender, fazer um diagnóstico dessa, entre aspas, doença, né, dessa metástase que foi tomando conta da monogamia, para então a gente encontrar formas, não de salvar exatamente essa coisa do jeito que ela está aí, mas de propor uma monogamia que tenha fundamento na fé cristã. Antes de tudo, nós somos cristãos, então esse é um podcast que tem um fundamento na fé cristã, é o nosso interesse, né? Para então propor um modelo que tenha fundamento na fé cristã, que seja monogâmico e que se sustente de forma saudável, né? Para o casamento se sustentar de forma saudável, sempre sem negar a realidade. A gente toma esse cuidado, a gente fala, o ressentimento está lá. Né? A monogamia ela pressupõe a passagem do tempo, o professor Cláudio está dizendo. Então, a cronificação das coisas, o ressentimento pode estar ali. Se a gente nega a realidade e finge que isso não está lá, o tumor silencioso daqui a pouco se torna uma doença terminal. Né? Então, só esse comentário. Então, o método é esse: diagnosticar primeiro. Então, às vezes, tem períodos mais difíceis que a gente tem que dizer coisas que às vezes parecem pesadas, difíceis de ouvir. A gente está tentando fazer uma leitura crítica de algo. E isso tem que ser feito sem medo. Né? Para depois, então, a gente propor uma possibilidade para quem quiser usar a liberdade para construir numa direção diferente, sem propor nenhum tipo de fórmula mágica ou receita, né? Mas elementos para se pensar à luz
né, do conhecimento do problema e da possibilidade de saída, né? Nosso interesse em falar do modelo é o interesse que introduz uma preocupação que eu não só acho que é relevante, como eu acho que nesse momento, ela ocupa um espaço de relativa importância no cenário religioso como um todo, porque se trata de um tema muito fundamental, um tema que toca a questão da moral, portanto fala de uma lógica de interação baseada em preocupações afetivas. O marido tem uma preocupação afetiva com a mulher e a mulher responde a esse interesse afetivo do marido também com a resposta afetiva. Agora preste atenção em algumas complicações que vão ser colocadas aqui agora. Eu falei no nosso último podcast, eu falei do conceito de paradoxo da monogamia. Associado, sobretudo, a essa contínua, esse contínuo ataque que é empreendido por uma racionalidade de transgressão, que ao invés de fortalecer o afeto na relação, acaba despotenciando a força do afeto, portanto, ao despotenciar a força do afeto, a presença dessa racionalidade transgressora tende a produzir um acúmulo de lixo, e aí nós podemos entender que o lixo é a lógica de vingança, a retiragem do esposo, do marido ou da esposa para praticar sexo de forma imprópria, num quarto fechado, né? Exercitando imaginações e cobiçando pessoas que são proibidas de serem tocadas. Quer dizer, se na realidade elas não podem ser tocadas, então nós levamos e transportamos elas para o mundo imaginário. O mundo imaginário é um mundo sem lei. O mundo imaginário é um mundo pré-moral, pré-ético e pré-civilizatório. Então lá não existem regras de conduta. Lá não existe uma sociedade montada, lá não existe uma cultura definida, uma cultura moral definida. Então lá as coisas acontecem da forma como cada qual acha que satisfaz as suas necessidades e as suas carências não supridas pela outra parte. No caso da esposa, não suprida pelo marido, no caso do marido, não suprido pela esposa. Mas o conceito, propriamente, o paradoxo da monogamia, é um conceito que pretende definir a natureza frágil que é essa anuidade afetiva. Veja bem, nós falamos já que a união entre um homem e uma mulher pressupõe uma alienação social por parte do homem ao tomar decisão para se constituir com uma mulher, uma família ou um matrimônio. Bem, isso acontece. O homem, nesse caso, penso eu, é aquele que acaba, mesmo numa sociedade como essa que nós estamos vivendo, uma sociedade que se diz distante, se diz vivendo em um momento mais, eu diria, mais humanístico, mais humanizado, né? Portanto, propondo um modelo
de relação com maior tolerância, mas não, na prática o que a gente tem visto é o seguinte: o paradoxo ele existe porque a unidade afetiva, macho e fêmea, na monogamia, é, é uma unidade frágil porque tanto o autor de Gênesis quanto Paulo decodificando a prescrição que foi dada lá no texto de Gênesis, fala desse amor. Quer dizer, o Paulo fala que o amor é um ato unilateral, é um evento unilateral. Do ponto de vista da monogamia, ele é esperado e ele se dá pela via do macho. Portanto, não é um imperativo que cabe aos dois. Paulo diz que a mulher tem que se sujeitar, ser submissa ao marido. A gente já falou sobre o que é submissão, então não vamos tocar mais nesse tema. Mas o imperativo, quando é dito e quando é direcionado para um macho, a impressão que se dá é que a parte que vai ser mais sacrificada vai ser sempre a parte do homem na relação. Aí alguém poderia pensar, porque o homem ele tem maior resistência psicológica, ele tem maior capacidade de resiliência. Eu penso que essa projeção otimista, que é direcionada sobretudo ao macho na relação, ela não encontra eco, na realidade objetiva, porque na realidade objetiva a gente está vendo as relações chegarem a um estado de saturação tal que se torna inevitável o divórcio. O divórcio está se tornando um fato social amplamente compartilhado como um valor. Isso é uma contradição. Não era, mas está se tornando um valor cultural. É uma tática de superação de uma relação que não consegue superar a si mesmo, superar os seus próprios problemas. Então, o modelo impôs, e até agora as pessoas não perceberam que o problema está exatamente aqui nesse ponto que eu estou trabalhando. Nós temos uma unidade afetiva que pretende ser, na prática, por força do imperativo, uma unidade substancial, mas que contém um paradoxo que é gritante. O imperativo para amar é dado só para o macho, não é dado para os dois. Portanto, o sacrifício é um sacrifício complicado, porque toca a saúde moral da relação diretamente. O amor não é no sentido erótico. Amar a mulher, a esposa, não é no sentido erótico, de acordo com a prescrição de Paulo, mas é alguma coisa que vai para aquela direção da tolerância. Então, a impressão que se tem é que o Paulo diz que o homem tem que ser mais tolerante, ele tem que ser mais resiliente, ele não tem uma outra alternativa que não seja essa. Se isso é um fato, então nós temos um problema. O encontro de dois mundos acontece para produzir o desencontro de duas pessoas. Isso está sendo constatado. As pessoas estão se encontrando na instituição matrimônio e com a vivência, quando se coloca em prática a vivência do modelo aplicada aos dois, marido e esposa, o que se vê na prática é que
ele tem produzido o desencontro, a alienação interafetiva. Talvez não. Talvez a alienação afetiva. Talvez ataque e acometa mais, quem sabe, as mulheres, ou quem sabe mais os homens. Não sei. O fato é que o mundo contemporâneo é um mundo que, longe de preconizar um valor da fé cristã como sendo um agregado necessário para se sustentar um ideal de vida a dois, no caso do matrimônio, isso não faz parte do ideário dessa sociedade pós-tradicional. O que é o pós-tradicional? O pós-tradicional é um mundo que substituiu a força implacável da relação de fidelidade do casal com os valores que são transmitidos via vivência familiar, portanto, via traditiva, de tempo em tempo, de geração em geração, e que assegura uma unidade, uma continuidade, uma unidade no sentido de continuidade de modelos de vida que é transmitido por uma geração, retransmitido por uma outra geração, e aí nós vamos sucessivamente nessa espiral para o infinito. Isso funcionou. Funcionou até certo ponto, funcionou até o século passado, né, professor? Na época que se falava muito de que a gente via com mais frequência, né, casais velhos, né? Hoje a gente vê menos casais velhos. A frequência é muito menor. E alguns, às vezes, estão deixando para se divorciar lá na terceira idade. É uma coisa absolutamente impensável. Chega a ser inaceitável. Mas monogamia é uma perspectiva de se entender uma relação que não nasceu, que não foi criada para sofrer eu diria, as dificuldades que o mundo contemporâneo traz. Quando nós substituímos o valor pela sensação, a moral pela sensação, a sensação é um fenômeno muito frágil, é um fenômeno que se precariza muito fácil, se esgota muito fácil, se satura muito fácil. O valor não. A moral, o compromisso moral com o valor é diferente. À medida que se vai repetindo certas práticas, você vai fortalecendo um modo de vida, né? Um modo de operar na vida. Agora, quando você deixa a sensação se tornar critério de encaixar ou de se deixar de encaixar, ou seja, de se integrar a um modelo de relação ou sair desse modelo, quando o critério é sensação, aí nós não temos como relativizar a afirmação do Guinness. O casamento se tornou instável. Se tornou uma coisa quebrável. Portanto, a monogamia da forma como está hoje sendo apresentada nessa sociedade do determinismo da sensação, tornou praticamente impossível. Praticamente, eu não estou falando que é impossível, mas é praticamente impossível a preservação dessa unidade afetiva no casamento. À medida que você está aqui me ouvindo agora, eu estou aqui com os professores, professor Cláudio, professor Timóteo. Alguém pode pensar, nós estamos
falando sobre esse tema, aparentemente estamos tranquilos, mas ao mesmo tempo, sempre quando temos uma experiência mais forte na relação com a esposa, uma experiência de divergência, note bem que as divergências, né, são sempre um problema. O apóstolo Paulo diz que o amor não se ressente do mal. No grego, a expressão que o Novo Testamento interlinear deu foi ele não dá importância, como o amor não dá importância a certas ofensas recebidas. Eu achei essa tradução um pouco fraca. Fraca porque ela tira das partes envolvidas no casamento a capacidade sóbria de analisar a gravidade das ofensas que nascem dessas divergências que acontece entre o marido e a esposa. E note que se o conceito ressentimento é um conceito complexo de se entender, porque nós temos no conceito de ressentimento, nós temos várias, eu diria, várias colorações, né? Da cultura secular, da cultura religiosa, da cultura familiar. Nós temos o ressentimento é um conceito muito complicado, muito complexo, muito difícil de ser entendido. Mas entendê-lo também como assim o amor não leva em conta, dá a impressão que nós estamos fazendo vista grossa. Estamos fechando os olhos para alguma coisa que não poderia ser fechado. Coisas sérias têm que ser trabalhadas na relação. Se tem medo de falar sobre questões complicadas da relação, nós não estamos poupando o casamento. Nós estamos acumulando problemas para a destruição do casamento no futuro. Portanto, esse modelo de unidade afetiva é um conceito que, se reportando ao casamento, a relação macho e fêmea no casamento, dentro desse modelo de monogamia, é um conceito que deveria ser compreendido com mais realismo por parte, sobretudo, dos que são diretamente envolvidos na relação. Eu me lembro que, algum tempo atrás, há umas décadas atrás, conselheiros, pastores conselheiros, diziam que os casais não poderiam dormir. Me ajuda aí, professor. Em camas Em separadas. camas separadas, não poderia dormir brigados um com o outro. Essas coisinhas assim, sabe? Essas recomendações muito adolescentes, essas recomendações de gente pequena, de gente que não cresceu. Não, não. Pode dormir com raiva, pode dormir com ressentimento, mas nós vamos ter que trabalhar isso aí. Nós vamos ter que olhar com os olhos mais abertos, mais atentos para as razões que criaram essa cultura de retorno a uma divergência que está alimentando o ressentimento, a ontologia do ressentimento. Está alimentando. Quando alimenta essa ontologia, vai enfraquecendo o afeto. Quando enfraquece o afeto, vai enfraquecendo a cumplicidade erótica na relação. É efeito cascata. Então, eu não sinto mais prazer com o meu esposo, eu não sinto mais prazer com a minha esposa,
eu não tenho mais vontade de ter sexo com ele, não tenho mais vontade de ter sexo com ela. Essas são as reclamações. Se você perguntar, mas você tem algum problema sério com ele ou com ela que não foi tratado até hoje? Aí você vai descobrir que tem. Aí você vai descobrir que tem, mas não é um probleminha, é um problemão. Mas é um problemão que se reporta a datas remotas, a tempos remotos. Não trabalhou esse negócio. Já está com 20 anos de casado. Os problemas começaram a aparecer no final do primeiro ano, do segundo ano. Já está com 20, ou caminhando para 20, ou caminhando para 30, ou caminhando para 40. Professor, uma pergunta. Se o desinteresse, não é, a queda da libido pode estar relacionada a esse ressentimento crônico, e muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo que estão se separando porque não amam mais ou porque não tem mais libido, não é? Se trata de gente que está colocando como causa aquilo que é um efeito de um processo crônico de ressentimento, de ofensa mútua, não é? E, portanto, primeiro, a pergunta: essa é uma possibilidade? Sim, professor, é uma possibilidade. É, tornar-se-ão os dois uma só carne. Unidade inquebrável. Por isso que o Concílio de Trento, chamou o casamento, consagrou o casamento, definiu o casamento como sendo um sacramento. Mas sacramento é uma forma de se impor uma política de preservação. Não toque no casamento. Não mexa na estrutura. Como é que a gente pensa viver, coexistir, eu, ela, numa forma de relação que existe divergências estruturais acerca de quase tudo, de quase todos os temas? E, portanto, em vez desse modelo sugestionar a, a constante presença e o aumento do fluido afetivo na relação, desse fluido afetivo na relação, tocando o marido, tocando a esposa, não, é do contrário, é um fluido do ressentimento que toca ele e que toca ela. Eu me lembro eu não vou falar o nome porque quem vai nos escutar vai saber, mas é uma pessoa que eu admirava muito no passado. E ele uma vez falou assim: rapaz, a minha mulher, ela não concorda com quase nada do que eu falo. Se ela me dá um prato e eu falo que a comida está fria, morna, ela fala assim: não, está muito quente, eu acabei de esquentar. Você deve estar com problema na língua. Ela tem que me adoecer para ficar com o monopólio da verdade, para reafirmar o monopólio da verdade. Ela sempre está com a verdade. Por outro lado, a esposa diz: não, mas ele não concorda com nada do que eu faço. Ele não confia. Se eu saio para o banco, ele vai querer saber exatamente o que eu estou fazendo no banco, quanto que eu estou tirando em grana. Então, veja bem, é uma relação em que a presença da suspeita, e é uma suspeita paranoica, está ali, ó. Quando ela sai, ele sempre pode desconfiar que ela pode estar saindo da presença dele para ir para uma presença de alguém, pode ser um amante, mas pode ser amiga, pode ser uma outra pessoa que para ela se tornou símbolo de porto seguro.
Lugar de conforto. Às vezes você gosta de estar perto de uma pessoa porque aquela pessoa, um amigo, ou seja lá quem for, representa exatamente esse porto seguro, esse lugar de conforto, esse lugar de segurança, né? Então, isso às vezes acontece. Às vezes, a esposa evita a presença do marido e o marido faz o mesmo em relação a ela. Várias vezes durante o dia. Por quê? Porque a presença do afeto está circulando de forma muito escassa na relação. As divergências, elas são tamanhas e com um poder destrutivo tal que não tem mais como aliviar esse processo de enrijecimento de uma lógica de interação que vai necessariamente derrocar uma saturação. Vai haver uma saturação e isso se torna praticamente inevitável. Saturação significa estancamento. Quando a relação se torna asfixiada pela ausência de algo que era vital para manter a relação. O afeto, o estancamento do afeto. Quando se sobrecarrega a relação do desencontro, da divergência que gera a raiva e o ressentimento, isso vai se tornando uma engenharia de despotenciação ontológica, não só do afeto, mas também do desejo sexual. E aí nós temos um problema. Nós temos um problema porque aí nem o hormônio, a reposição do hormônio para ela ou para ele, e nem as sessões de psicoterapia sexual para ele e para ela, para ambos, vai resolver mais. Eu estou sendo um pouco pessimista, porque eu estou vendo na prática, como eu lidei muito com esse tema, eu acompanhei pessoas. Então, na maior parte de 5, um só conseguiram. De 5 casais, um só conseguiu uma melhora. Os outros 4 romperam. Então, a estatística é alarmante. Então, se de fato o modelo está produzindo essa oxidação silenciosa, porque é isso, o ressentimento é uma destruição silenciosa que vai acontecendo, que vai trazendo memórias, levando memórias, produzindo memórias. Tem pessoas que desenvolvem psicopatologias com ressentimento. Tem pessoas que ficam paranoicas com ressentimentos. Por isso que esse é um tema que tem que ser trabalhado. E eu vou te dizer, para quem está nos ouvindo, que o modelo que aí está, o modelo guidesiano, né, de monogamia, é um modelo bichado, é um modelo. E ele vai falar assim, não, mas é o modelo que nós temos. É o modelo da sociedade pós-tradicional. Então nós temos que destradicionalizar esse modelo de novo. Ou fazer alguma coisa. Porque se continuar do jeito que está, nem refugiando, nem os casais refugiando para a igreja, eles vão conseguir ajuda e nem remissão para o seu casamento. Pode falar, professor. Não, só me ocorreu essa relação entre ressentimento e libido, né? Existe um clichê, um lugar comum que eu vejo muito, que é o órgão sexual mais importante é o cérebro. Só que aí é uma visão meio biologizante do problema. Eu diria que o órgão sexual mais importante nesse caso seria a mente. E dentro dessa mente, você guarda memórias carregadas com sentimentos com potencial oxidante, né, do ressentimento. E, portanto, se esse é o órgão, entre aspas, mais importante,
esse é um órgão que vai ficando sobrecarregado, ele vai se adoecendo e vai se tornando impotente. O senhor está repetindo já várias vezes em vários episódios. O problema não é, a gente usou esse como hormônio mais que simboliza mais a potência sexual. O problema não é a testosterona, né? A testosterona está acima de 900, mas a mente está sobrecarregada de ressentimento, de memórias que trazem consigo sentimentos pesados, sentimentos oxidantes, né? Então não funciona. Quer falar, professor? Eu me lembro de uma moça, uma jovem casada. Ela disse que foi à médica para pedir à médica ampolinhas de testosterona porque ela tinha perdido completamente o prazer, o desejo sexual pelo marido. Querendo ou não, estava acontecendo. Ela tinha realmente perdido o desejo sexual pelo marido. Ela foi à médica, falou sobre a relação dela com o marido, os problemas da relação dela com o marido. E a médica disse: Olha, eu vou prescrever algumas ampolas de testosterona para você. Mas eu já vou te adiantar, isso não vai resolver o seu problema. Seu problema não está na falta de hormônio, está no relacionamento. Por isso que naquele seminário que nós demos lá atrás, nós estabelecemos um elo entre sexualidade e saúde moral da relação. Por quê? Porque um acaba beneficiando o outro. Obviamente que eu considero como tese a qualidade, a boa qualidade da sexualidade compartilhada entre o casal. Isso pode afetar positivamente a saúde, pode despotenciar diferenças na relação que tendem a produzir uma oxidação progressiva na própria relação. Portanto, a importância, a grandeza, a relevância de uma sexualidade de boa qualidade, Me bem ocorreu feita. a possibilidade de um risco aí, porque a pessoa que vai se entupir de hormônio, a gente está falando de racionalidade transgressora e de ressentimento, de vingança, né? A racionalidade da vingança ligada ao ressentimento e à racionalidade transgressora. A pessoa se enche de hormônio, ela pode aumentar o desejo, mas esse desejo ela pode se tornar incapaz de direcionar para o marido ou para a esposa. E ela pode aumentar o risco, né, enfim, de cometer um ato, né, de Sim. transgressão. O problema é saber em qual Para quantidade. consertar e Essa fazer a pergunta, mesmo que ela tome algumas ampolas de testosterona, tem que saber se serão suficientes essas ampolas para fazer mortificar um outro hormônio que está presente no sangue, que é o hormônio do estresse. cortisol. E esse cortisol, dependendo da quantidade, ele não mata, não é só o desejo sexual, mata o afeto, mata a vontade de coexistir, A relação passa a significar fonte de estresse. um fardo pesado. Uhum. E aí você está a um passo de pular a cerca. A racionalidade de transgressão. Então, um passo. Você já não tem mais razões para querer estar no casamento. O casamento já representa uma fonte de oxidação contínua que produz dioturnamente amargador nela, amargador nele, por ter decidido se casar com ela, com ele. A gente vai pensar, mas por que eu não vi isso lá atrás? Ninguém vê nada quando está casando. A desconstrução da relação vai acontecendo com o passar do tempo. Com o passar do tempo, Cronos. Com o passar do tempo, Kairos.
São as circunstâncias vividas, mal administradas pelo casal, vai tornar a relação oxidada, prejudicada, patologizada. E não adianta culpar aí a circunstância, o trabalho, o patrão, o emprego. Não, não. Nós temos que parar de ser moleques, crianças. O problema está na relação. E a relação acaba se tornando mais prejudicada por causa de um modelo que facilita o adoecimento da instituição, o matrimônio, o casamento. A monogamia pode ser uma arma letal para o casamento. Eu estou falando a monogamia dentro do padrão de uma sociedade pós-tradicional. Porque ela não tem compromisso afetivo com valores. Existia uma expressão do Kant, né, que dizia assim, entre a amizade e um valor, eu fecho com o valor. Porque o valor da sustentação. Sem o valor não existe casamento. Casamento sadio. Casamento que acontece, que se processa dentro de uma perspectiva de saúde moral. Então, veja bem, quando chega ao limite disso tudo e se satura, o adultério se torna, eu diria, a mais redentora de todas as formas da relação, tanto dele quanto dela. Com o agravante de não ter o Alguém valor pode presente. dizer, mas para aí, isso não é incentivo à prática do adultério? Não, não, eu não estou incentivando ninguém à prática do adultério. Eu estou dizendo o seguinte, quando chega ao fim da linha, quando se satura todas as possibilidades, quando se contingencia a relação, não tem o que fazer. Talvez, salvo os casos, uma separação temporária para repensar a vida, repensar a relação, mas separados, não divorciados. Eu já sugeri isso aí para vários casais que eu orientei. Separa, mas não divorcia. Repense na relação separados. Vamos ver o que acontece depois de um ano. Mas isso dá certo, não são para todos. O problema é o seguinte, é que muitos, vendo a dificuldade, alguns não podendo se divorciar, resolvem o problema pela via mais fácil, entre aspas. Essa é a brecha para a racionalidade transgressora atuar. Aí ele vai ter que viver de mentira. Na igreja ele está acompanhado com a esposa, com os filhos, fazendo de conta que está tudo bem na relação, mas ele já está com a amante. Ele ama uma outra mulher. Ele não ama mais a esposa. A quantidade de gente que está nessa condição dentro da igreja é muito. E o que mais me impressiona é que isso não se tornou um tema fundamental para as igrejas evangélicas. Eles falam sobre onde os ossos de Jesus foram, se de fato acharam ou não a arca. Esses são os temas fundamentais das igrejas. Leva os arqueólogos lá para falar sobre isso. Diz-se passagem que arqueólogo não é Bíblia, não é biblista, nem exegeta. Ele é arqueólogo. Há uma diferença. Ele não é expert em Bíblia. Mas é um desespero. A igreja evangélica é assim. Você não tem a cultura da desinformação. Ela se tornou centenária, milenar. E eu não sei como é que conserta isso agora. Porque o pessoal está pensando que a fé se sustenta com tópicos da teologia sistemática.
Aí você oferece o curso de teologia. Isso é importante para a fé. Ah, em qual Bíblia você viu isso aí? Me fala. Eu quero ler essa Bíblia, pô. Essa Bíblia é fácil de seguir. Se isso resolve o problema, ler sistemática, tópico de sistemática, algumas especulações exegéticas e tal, etc. Ah, pela madrugada, faz isso não. Alguém pode dizer, mas você não ensina a Bíblia. Mas eu não vim aqui para ensinar a Bíblia, eu vim aqui para falar, expor, para falar da fé cristã. E de situações, temas que estão relacionadas à fé cristã e que estão sendo abandonados pelos púlpitos tradicionais, das igrejas tradicionais, das igrejas do movimento pentecostal, das igrejas do movimento neo. Eles fazem de conta que estão trabalhando os temas, mas não estão. O senhor está fazendo uma diferenciação entre conhecer teologia e orientar para a vida cristã no cotidiano. A Bíblia precisa ser melhor compreendida pelos evangélicos. Então, uma confusão. Se confunde muita coisa na Bíblia. Se confunde muita coisa. Esse não é um tema que eu queira entrar nele agora. Mas se confunde muita coisa. Tem que ter clareza, tem que ter lucidez. Um médico que não tem lucidez para fazer uma cirurgia, ele mata o paciente na cama. Tem que ter lucidez, tem que ter clareza para saber o que é fé cristã e o que não é fé cristã. Na Bíblia. O Antigo Testamento não preconiza os fundamentos da fé cristã. Portanto, não, essa coisa de trazer práticas e ritos do Antigo Testamento para a fé cristã, isso é uma coisa complicada. Eu tenho uma pessoa próxima de mim que acabou se deixando enganar por isso. E outras questões que eu acho que não estão diretamente ligadas à vida prática. Apóstolo Paulo, quando ele. O problema das igrejas no Novo Testamento são problemas de ordem prática, de ordem moral. E aí ele introduz reflexões éticas para pensar esses problemas morais ou imorais que existiam dentro das comunidades. Então Paulo não estava tão interessado em fazer compêndios de teologia sistemática. Trabalhar temas da teologia filosófica, da exegese. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em dizer como é que um cristão tem que viver a vida. Não de maneira torta, mas de maneira reta. Desentorta a sua vida. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno, com a vida desentortada. Do contrário, o que a gente faz na igreja não tem sentido. E eu não estou pedindo para ninguém sair da igreja, ao contrário. Todos têm que ficar na igreja. Mas tem que perguntar por que a gente não faz. Então, é uma iniciativa que tem que nascer da base da igreja, dos membros. E ir para a liderança e falar assim, olha, por que a gente não trata esse tema de forma séria? À luz da fé cristã, por que não? Então, vocês teriam alguma pergunta para me provocar agora? Porque eu acho que senão a gente está com o tema no pontinho já. Chegamos no pontinho, no ápice dele. Justificar por que os casais partem para uma outra relação. Mas essa relação é uma relação criminosa. Do ponto de vista ético, não do ponto de vista jurídico. Pode ser jurídico também. Porque quem promete fidelidade no púlpito está cometendo crime. Está sendo infiel. Então, tem que pensar isso. Nós entramos nós, eu estou falando nós, né? Eu, você, o professor Cláudio e o Laércio. Uma vez havia um processo, exatamente isso. Ela entrou no processo, criminalizou o esposo de ter sido
desleal e, portanto, ter cometido o crime de não ter sido fiel a ela na relação. Nem sei que pé que deu aquilo lá. Não deu em nada, né? Nós abandonamos aquilo lá. Que ela acabou voltando por ele, né? Então, nós estamos a um passo de ver as pessoas brincarem com isso. Olha, se não quiserem mais divorciar, vamos fazer o seguinte: vamos adotar uma linha de amor aberto, poliamor, né? O que eles estão dizendo, parece que a Cristina, minha esposa, falou um negócio de Trisal, Trisal. deve ser isso. como é que é? Isso mesmo. Trisal, né? Trisal. Então, às vezes, ele já começa a relação com duas, ou ela começa já a relação com dois. É isso aí, não é? Eu não parei para entender isso com precisão, mas o que eu estou entendendo é que isso é uma coisa em que há consentimento das partes envolvidas, né? Uma espécie de homenagem à tua oficializado, né? Quase que uma mini poligamia, né? Uma É, versão, bigamia, né? né? Mas é isso aí. Eu acho que o quente, o perigoso que nós estamos vivendo agora é que a igreja impõe uma lealdade que na prática não está mais ocorrendo. Na prática, tem muita gente indo para a cama com o marido da outra, com o marido da amiga, com a esposa do pastor, com a esposa do amigo. Infelizmente, infelizmente, isso é triste. Não poderia estar acontecendo, mas é o que está acontecendo. E essa é a expressão eu diria, desse agir, eu diria, esse agir desconstrutivo, ou esse agir oxidativo da racionalidade transgressora. As oportunidades aparecem quando existe ausência de afeto na relação, ausência do toque afetivo. Mas não é só a ausência do toque afetivo, é a ausência do desejo sexual, do desejo erótico entre os casais. Nós estamos vivendo um drama e a gente não sabe exatamente como é que a gente supera. Nós vamos empreender algum movimento, vamos trazer uma paideia cristã para repensar a nossa moral nos últimos 2000 anos, porque a reforma não fez isso. Nós comemoramos a reforma, mas o que a reforma fez? Para a vida moral da comunidade de fé ou da fé cristã. Não fez nada. Não fez nada. Então, essa reforma foi uma reforma que, em outros termos, traduziu separação de católicos e protestantes. É isso que significou historicamente. Nada além disso. Portanto, é uma briga política entre os líderes da comunidade. Lutero não era líder, nem queria ser, mas acabou se tornando. E com ele vieram tantos outros, né? E daqui a pouco não havia mais como frear esse movimento da desagregação. A igreja se transformou e muitas ao mesmo tempo, e os problemas se transformaram em milhares. E aí, esse lixo todo está aí, não foi tirado da comunidade, está dentro da igreja, está dentro das comunidades. E a gente está. Vamos ter escola bíblica dominical, vamos tratar o quê? Nós vamos falar agora da lição mordomia. Não, vamos falar agora sobre o verdadeiro adorador. Agora com esse movimento gospel, agora a questão é adoração, né? A fé cristã se resume em ser um adorador. Isso é a fé cristã. Isso tudo para mim é fruto de uma ignorância que se tornou cultural dentro das comunidades evangélicas. Não é só as protestantes, não.
As católicas também. As católicas padecem do mesmo mal. Agora, o que tudo isso aqui é importante? Porque nós vamos mudar o tema. Nosso próximo podcast nós vamos estar trabalhando outro tema. Aliás, nós vamos estar falando para dar o desfecho. Nós vamos dar o desfecho e propor, então, que nós temos que propor, né? Nós vamos ter que propor. Só espero que o cabelo de quem vai nos ouvir não fique em pé com as propostas, né? Mas nós vamos propor. Nós vamos propor um pacote de medidas para produzir um choque antioxidante para o modelo da monogamia. Eu não tenho pretensão nenhuma de que essa reflexão consiga alcançar milhares e milhões de pessoas. Não, não tem nenhuma. Essa pretensão está fora. Mas quem sabe a gente pode começar um movimento com poucos, com dezenas. Portanto, eu espero que a graça, que o Espírito de Deus conceda que cada pessoa que tem um problema no casamento assista o nosso podcast, ouça tudo que foi dito sobre o modelo da monogamia. E seja prudente para não estabelecer juízo de valor injusto. Escutar com maturidade. Escutar com maturidade e tentar reorganizar a relação com a esposa, com o marido, a partir daquilo que for sendo assimilado, daquilo que foi proposto como tema do nosso podcast, né? Então, eu acho que aqui a gente pode encerrar, se o professor não tiver mais uma pergunta. Professor Cláudio, Não, estou satisfeito. acho que ficaram aqui na minha cabeça para a gente encerrar duas coisas, né? Porque o senhor falou assim, olha, para quem ouvir que está com o casamento com um problema. Eu acho que quem ouviu, e aí eu reitero a importância de ouvir longamente sem fazer um juízo prévio. Não é ouvir 5 minutos. Veja bem, essa é a parte 9 da segunda sequência, né? Então a gente tem aí muito mais de 10 horas de reflexão, né? Ouvir longamente para tentar fechar um quebra-cabeças antes de fazer um julgamento. Às vezes a gente ouve uma peça fora do lugar e tira uma conclusão errada. Quem ouviu longamente, com atenção, pode ser o casamento de melhor qualidade que tiver. Vai ter que chegar à conclusão de que tem problema no casamento. E, portanto, precisa ouvir o que tem para ser proposto, né? E uma segunda coisa que o professor Anderson disse há pouco, olha, a orientação da fé lá do Paulo, né? Que eu rogo que vocês andem de modo digno. E às vezes a gente pensa isso de maneira individual. Ele está falando que andei de modo digno, tocando especificamente uma realidade base, né? Que é a realidade do casamento, que é a base da família, que a gente falou lá no início. Se isso aqui não tiver de modo reto, o resto todo vai ser torto, né? O casamento, a família e a sociedade e tudo que vem pela frente, né? Então, a gente chama vocês para ouvirem a gente no próximo episódio, que a gente espera, né? O senhor quer? Que você fizer a sua oração. Sim. Que a gente espera dar um desfecho. Não sei se a gente consegue um episódio de fato, não vamos prometer, mas é uma ideia de fechar em mais um episódio, né? E a gente vai voltar a fazer hoje o que a gente tem algum tempinho que a gente não faz, mas a gente não fez, não é porque a gente não acha importante, é porque a gente estava gastando bastante tempo com algumas reflexões que estavam indo além do tempo permitido pelo Ramires, né? Então, hoje a gente vai fechar de uma forma que a gente costumou fazer desde o início desse podcast. A gente vai fechar com uma oração, tá? Eu vou fazer essa oração e com essa oração a gente encerra. Eu espero que vocês continuem com a gente no próximo episódio. Papai, eu te agradeço por essa mesa que está aqui, por essas pessoas que estão dentro dessa sala. Eu acredito que o seu movimento providente é quem coloca as peças no lugar certo. Te agradeço pela inspiração que o senhor deu ao professor Anderson para trazer à tona esse tema.
E te peço que cada palavra dita, que cada pergunta feita, que cada pensamento que surgiu na mente de quem está ouvindo ao longo de todos esses episódios e no episódio de hoje, seja um pequeno ponto de partida para um processo maior. Eu creio que o Senhor trabalha através daquilo que nós ouvimos, produzindo fé, produzindo a coragem da fé que é necessária para produzir mudanças. Te peço que essas mudanças aconteçam e que todo esse esforço empreendido aqui seja usado pelo movimento do teu espírito para produzir frutos na mente de quem escuta e nas interações de quem escuta. Meu desejo, meu pedido sincero é que haja cura nessas interações e que de uma audição atenta, atenciosa, interessada, em teu espírito trabalhando nessa audição, o Senhor possa produzir cura em relações que estão quebradas, que o Senhor possa produzir compreensão para a construção de relações saudáveis. Esse é o meu desejo e é assim que eu te peço, juntamente com esses que estão aqui comigo, aqui nessa mesa. Amém.